Olá pessoal, hoje vamos concluir o capítulo 1 e vamos começar com o subtítulo Comece a ministrar onde você estiver, antes que venha a transferência de riqueza. José não foi tímido no que dizia respeito ao ministério. Ele sabia que estava em terra estrangeira, na qual as pessoas serviam a falsos deuses. Ele também sabia que o seu destino era de longe muito maior do que a sua condição naquele momento, mas a si mesmo ele ministrou. Em nossas vidas, nós às vezes não fazemos nosso melhor para Deus porque estamos esperando que o nosso destino final venha. Outras vezes, não damos nosso melhor porque ficamos aguardando a grande transferência de riqueza antes de começarmos a obedecer a Deus. A vida de José nos dá uma indicação muito clara de que é a obediência a Deus e a submissão ao nosso chamado que trazem à luz o nosso destino e a grande transferência de riqueza. Se estivermos esperando em Deus, esperaremos por um longo tempo, mas se nós começarmos a fazer o que pudermos na situação atual, a transferência de riqueza estará a caminho. Então, contou o copeiro Mó o seu sonho a José e disse-lhe: Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando. A sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas, e o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as exprimia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: Esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda desses 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão e que faça menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tão pouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Gênesis capítulo 40, verso 9 ao 15. Observe como José foi rápido em dizer a verdade ao copeiro. Deus quer ministros que possuam um ministério claro e acurado. Ele também não teve medo de dizer a verdade ao homem, embora ela parecesse uma impossibilidade naquele momento. O segredo para o desenvolvimento no cristianismo de um caráter suficientemente poderoso que prepare você para uma grande transferência de riqueza é prestar atenção à voz de Deus, não importando quão impossível ou até tola ela possa parecer. Além disso, um cristão que desenvolve esse caráter será capaz de falar integralmente a palavra de Deus, seja ela positiva ou não, entre as pessoas. Vendo então o padeiro Mó, que tinha interpretado bem, disse a José: Eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: Esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará no madeiro. E as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mó e a cabeça do padeiro Mó no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro Mó ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro Mó enforcou como José havia interpretado. O copeiro Mó, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Gênesis capítulo 40, verso 16 ao 23.
Há duas coisas importantes para se gravar desta passagem da Escritura. A primeira coisa que nós mencionamos brevemente foi a de que precisamos desenvolver o tipo de caráter que nos faça dizer a verdade, mesmo quando ela for negativa. Eu não gosto de ser negativo, mas Deus me mostrou muitos anos atrás que para produzir uma faísca elétrica, você precisa tanto do ponto positivo quanto do negativo. Eu falarei a verdade positiva que Deus colocar em meu coração. Eu falarei a verdade negativa que Deus colocar em meu coração. José contou ao padeiro que ele morreria em 3 dias. Aquilo é óbvio, era extremamente negativo. Esse tipo de atitude nos ajuda a chegar ao ponto em que não somos manipulados pelos outros, seja pelo poder político, por pressão emocional ou por dinheiro. Quando chegamos a esse ponto, alcançamos um nível elevado de caráter com Deus que nos capacitará a receber a grande transferência de riqueza estocada para nós. Contudo, pode não ser nosso tempo. José esteve de esperar 2 anos inteiros antes que o copeiro se lembrasse da sua promessa a ele. Quando o faraó teve um sonho e a porta foi aberta a fim de que os dons espirituais de José se manifestassem para a glória de Deus, ele abriu a porta para a grande transferência de riqueza. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que o interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro Mó a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mó, então sonhamos um sonho na mesma noite. Eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho, sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-nos e interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava em pé na praia do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosa à vista e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a lealdade em toda a terra do Egito, e as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que as 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas, e as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou Faraó. Gênesis capítulo 41, do verso 8 ao 25. Subtítulo: as portas de ministério geralmente se abrem antes que comece a transferência de riqueza. José tinha vivido aprisionado e em escravidão durante muitos anos, mas as coisas estavam mudando
Ele se levantou da situação de prisioneiro à posição de olhar o faraó de frente enquanto exercia o maior ministério de toda a sua vida. E, contudo, a transferência de riqueza ainda não tinha acontecido. O tempo é uma grande chave para o plano de Deus. Precisamos compreender que geralmente nós somos apresentados a oportunidades ministeriais incríveis antes que Deus realmente abra a porta para a transferência de riqueza necessária para cobrir aquelas oportunidades. Muitas vezes, precisamos buscar a Deus por um período ou mesmo andar por fé, sendo conduzido pelo Espírito Santo antes que os recursos financeiros estejam completamente em nossas mãos. Esta última grande transferência de riqueza acontecerá no tempo impressionante que Deus está trazendo à luz nesta hora final. Aqueles que estiverem preparados e tiverem edificado suas vidas no caráter, a receberão. Os que não fizerem isso, ou aqueles que duvidarem, perderão. Creia nas palavras do profeta. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Deus não transferirá grandes riquezas para o ministério nas mãos daqueles que duvidam, que deixam a desejar em matéria de caráter ou que não sustentam o reino de Deus com suas finanças. Deus tem um propósito para a sua riqueza, da mesma maneira que ele tinha um propósito para José, para que José controlasse toda a riqueza da maior nação sobre a terra. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito, que nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigos debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Gênesis 41, verso 33 ao 40. José se levantou da posição de escravo e prisioneiro para ser o governante de todo o Egito, tendo acima de si apenas ao faraó. Ele tinha autoridade sobre toda a riqueza daquele que era, então, o maior reino do mundo e finalmente acabou recebendo a capacidade de poupar o povo de Deus da morte durante a fome terrível que Deus trouxe sobre a terra. Deus transferiu o controle de toda a riqueza do Egito para as mãos de José com um propósito poderoso: preservar seu povo em meio à fome. Deus fará novamente uma poderosa e grande transferência de riqueza, a última grande transferência de riqueza. A riqueza do ímpio será transferida para as mãos dos justos, mas isso será feito com um propósito: é o de sustentar a maior arrancada evangelística que o mundo já conheceu. A Bíblia deixa claro o que Deus pretende fazer no tempo final. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus capítulo 24, verso 24. O mundo será evangelizado, mas para isso acontecer, Deus transferirá a riqueza dos ímpios para as mãos dos santos de Deus, que financiarão a colheita do tempo final. Esteja pronto a semear para isso em sua vida. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.